Abram as Bíblias, Hebreus 11. Nós estamos falando sobre o seminário Aprendendo a Cuidar de Mim Mesmo. E dentro deste, por tantas coisas que já falamos, estamos falando sobre o quê? Alimento e manutenção da vida espiritual, da minha vida espiritual. Sobre essa questão, o departamento vai avisar um por um. Nós estamos falando sobre a manutenção e alimento da vida espiritual. O que alimenta a minha vida espiritual e o que faz que essa vida tenha uma manutenção, uma permanência, né? Levantado, pronto, voltado para Deus. Hebreus 11, nós vamos ler de 1 a 6, e depois logo o próximo livro, depois do escritor aos Hebreus, é o livro do Tiago. Então nós vamos ler no capítulo 2 também deste livro. Nós vamos falar da fé como alimento e manutenção da vida espiritual. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Palavra de Deus. Vamos lá, Tiago 2, 14, pelo menos 3 versículos aqui. 4 versículos, 14 a 17. Glória a Deus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Palavra de Deus. Tomem assento e dê glórias a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a fé como alimento e manutenção da vida espiritual. Nós, creio que ultimamente, nesse tempo, temos ouvido falar muito de fé, mas muitas vezes nós não entendemos essa dádiva dos céus que foi dada a nós. A Bíblia diz que a fé uma vez foi dada aos santos, não é? A fé que uma vez foi dada aos santos, ela foi dada
ela foi entregue a nós. E a fé, ela é algo maravilhoso, extraordinário, e ela está em nós. Só que nós muitas vezes não sabemos lidar com a fé. Muitas vezes, irmãos, nós temos fé na fé e não fé em Deus. Muitas vezes a nossa fé, ela é rebelde, porque ela pensa que pode mandar em Deus. E a fé não é para mandar em Deus, a fé é para se render a Deus. E aí a gente vai se agigantando por causa de e em nome de. Por causa da fé e em nome da fé. A gente vai se agigantando, se tornando um herói que a Bíblia não encontra esse tipo de herói. A gente começa a determinar, a gente começa a dizer que não aceita. A gente começa a revoltar. Por que aconteceu? Eu tenho fé para não acontecer. Ou seja, a fé tinha que estar acima de Deus, acima da vontade de Deus. Então a fé, de certa forma, tem levado muitos a se rebeliarem contra Deus e a sua vontade. Então nós temos que entender o que é essa fé, e que fé é essa que me alimenta. Bem-vindo, Helder, Deus te abençoe. Essa fé que me alimenta, essa fé que me ajuda a me manter em Deus, porque a fé, ela é alimento e manutenção, ela me ajuda a me colocar e continuar em Deus, pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Paulo fala que a nossa salvação não é pelas obras, e ele está corretíssimo, claro. Tiago fala que a fé sem obras, ela não existe, ela é morta. Os dois não estão se contradizendo, e nem levantando um debate tipo, sou calvino, o outro sou armínio. Não. Eles estão falando de duas coisas distintas. Claro, é evidente que a fé, ela não me salva, mas o salvo tem a fé de tal maneira que me leva às obras. Um está ajudando o outro no entendimento do que deve ser. Uma coisa a se pontuar aqui nessa breve introdução é: a pessoa que vive pedindo sinais para Deus é o incrédulo. Você não vai ver na Bíblia nenhuma pessoa que tem fé pedir sinais. E você vai encontrar Jesus falando para Tomé: Tomé, toca aqui. Agora, porque você viu, porque você tocou, você crê. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. A fé, ainda que eu não receba sinais, ela ainda continua. Porque a fé verdadeira não depende de sinais. Pediram para Jesus: Senhor, então dá-nos sinais. E ele disse: ó geração incrédula, até quando? Quem tem fé não perde sinal. Quem tem fé lê e sabe que é verdade. Temos que entender essas coisas. Vamos falar algumas coisas sobre a fé, vamos entender algumas coisas sobre a fé, e vamos começar justamente já falando sobre essa fé morta, para a gente não ficar misturando lá na frente. Parece começar pelo final, mas não é. É começar pela maneira certa, para não confundirmos o que é uma fé viva e com uma fé morta, ok? Então, utilizando Tiago 2 aí, fica com a Bíblia aberta, nós vamos falar sobre a fé morta.
Quem tem fé que vai ser mais edificado aí? A fé é uma doutrina chave no cristianismo. O pecador é salvo pela fé. Efésios 2, 8 e 9, não é? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O justo vive pela fé. Uma das passagens no Novo Testamento, Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Mas eu entendo essa fé quando eu leio o livro de Abacuque. Se não me engano, 2,4, vai falar assim, que o meu justo viverá pela sua fé. Paulo fala viver pela fé. Agora lá no hebraico tem o sua fé. Não é viver pela fé do outro, pela fé do pastor, pela fé do meu pai, pela fé da minha mãe, não. Pela fé que Deus me deu e está em mim. O meu justo viverá pela sua fé. Então você tem que ter fé e usar essa fé para viver. A Bíblia diz também, nós lemos em Hebreus 11:6, que sem fé, aí a pessoa diz, por que o senhor não olha para mim? Eu nem acredito mais, acabou de desagradar a Deus. A fé agrada a Deus, a incredulidade desagrada a Deus. E tem hora que a pessoa emite palavras de incredulidade pensando que vai comover Deus. O que comove Deus é quando você fala igual Jó, Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. Não é pegar um momento trágico e agora falar palavras tipo dizendo que Deus está esquecendo de nós, e Deus não esquece de ninguém. É hora de usar a fé e agradar a Deus. E aí Romanos 14:23 diz que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Além de não agradar a Deus quando não se usa a fé, nós pecamos ao não usá-la. Por quê, pastor? Ela já foi dada. A fé, embora você diga que não tem fé, você está mentindo mais uma vez, porque a fé está aí, na sua vida. Diga aqui, a fé está aqui. Só que você tem que usá-la. E nós muitas vezes usamos a incredulidade tendo fé. Ah, mas também não vou esperar mais, não. Sabe que tem que esperar. Sabe que é na hora de Deus. Sabe que Deus é perfeito. Quem sabe aqui que Deus é perfeito? Quem sabe que Deus tem um tempo determinado para tudo? Aí a gente dizendo que não vai esperar, porque não dá mais, porque não sei o que, sabendo. E a fé, na verdade, é saber. A fé é saber. Tem que saber e tem que viver o que sabe. Mas já não vai se enchendo aí pensando que agora vai usar a fé e vai ficar milionário do outro. Nós temos uma mania de pegar a fé e colocar bens para o nosso lado. Lembre que nós vamos depois entrar em Hebreus 11, na galeria dos heróis da... A maioria deles não tiveram nada. E aí a gente tem que conhecer a palavra como ela é. E a fé que foi dada a nós. Não quer dizer que nós temos que ser pobres, não estou dizendo isso. E nem que temos que ser ricos, nada disso. Eu estou falando que nós temos que ter o entendimento certo da fé. Cada um vai ter suas conquistas, e a gente tem que usar a fé para isso e tal, mas vamos doutrinar isso em nome de Jesus. Pastor, o que é doutrina? É a palavra didaquê no grego, que quer dizer um conjunto de normas. No caso da palavra, um conjunto de normas bíblicas. Então, vamos olhar para a doutrina da fé, que é um conjunto de normas bíblicas sobre a fé. A sua religião não vai te salvar, a sua denominação não vai te salvar, o seu pastor não vai te salvar e nem as ovelhas vão salvar o pastor.
Nós prestaremos conta individualmente diante de Deus e prestaremos conta pela palavra que está escrita. Entende isso? Por isso que nós nos voltamos muito mais para a Bíblia do que para uma religião, embora a religião certa nós temos que estar nela. Mas assim como não posso ter fé na fé, eu também não posso ter fé na religião, nesse sentido de salvação e demais coisas. Não, é na palavra. Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus estão salvas. Senhor, Senhor, 7:21 de Mateus, em teu nome fizemos. Tinha fé ou não tinha? Expulsamos, fizemos maravilha, profetizamos. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Medite nisso. Então vamos lá, quais são as características da fé morta? Nós queremos que você e eu entendamos o que é uma fé morta. Então, operar milagre e maravilha é maravilhoso, socorrendo almas, encontrando meios de mudar histórias, que coisa linda, mas isso não me faz um salvo. Está gostando? O que é uma fé morta? Diga comigo, é uma fé divorciada da prática da piedade. Nós temos tantas pessoas más no meio cristão. Uma pessoa má, por exemplo, o fofoqueiro, é maldade pura. Aí você fala mal do Rodrigo, o Rodrigo não está presente, eu pego a imagem do Rodrigo e para o meu irmão, coloco na lata do lixo, o irmão acredita no que eu falo, porque infelizmente é muito mais fácil crer na mentira do que na verdade. A fofoca, ela tem um poder de convencimento que é, meu Deus do céu. Aí o Rodrigo não está presente, não tem como se defender e não sabe do que está acontecendo, encontra o fulano depois, vai dar um abraço nele, o fulano é indiferente com ele. E ele nem sabe o que está acontecendo e está amando a pessoa. Por isso que Deus abomina o fofoqueiro. Nunca atinja seu irmão é amado pelo Senhor Jesus. É um erro pensar que apenas recitar ou defender um credo ortodoxo faz de uma pessoa um cristão. Sentimento intelectual apenas não é fé salvadora. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria. Por exemplo, teve um pastor que foi pego em adultério. Quando as pessoas chegaram para tratar esse pastor, porque na verdade, se tem um erro, tem que ser tratado, irmãos, não pode ser transferido, tem que ser curado primeiro. E tem que ver se houve cura de verdade. Aí chegaram para ele disse assim, e daí, se eu estou cometendo adultério? Eu prego os melhores sermões de hoje mais do que antes. Ou seja, eu estou pregando mais ainda. E quem disse que pregador vai ser salvo? Pastor vai ser salvo. Diácono vai ser salvo. Missionário, missionária, pastora, diaconisa vai ser salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o que for fiel. É o que for fiel que será salvo, meu irmão. Nós não temos privilégio por cargos. Ah, mas eu preguei, a glória caiu. Bendito seja Deus, mas você tá errado, você está em pecado, você está condenado. O poder de Deus, Ele derrama onde Deus quiser. Deus faz o que Ele quiser, Deus usa quem Ele quiser. Mas entrar no reino está escrito, tem que nascer de novo.
Olha, meus irmãos, o Tiago ataca esse tipo de pensamento. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. Nós temos que ter fé. A minha primeira fé é para agradar a Deus. E não é agradar a Deus cantando, ainda que também devo fazê-lo. Não é agradar a Deus orando e jejuando, ainda que eu tenha que fazê-lo sim. Lendo a palavra, ainda que sim. Não, agradar a Deus é andar de conformidade à palavra. E aí o salmista vai nos ajudar. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí João vai nos ajudar, 15:7, se as minhas palavras estiverem em vós, Jesus falando, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, será feito. Mas tem que andar com Ele, tem que viver para Ele. Segundo aos Coríntios 5:15, diz que Ele morreu por nós, para que nós os que vivemos, vivamos não para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. A minha fé verdadeira tem que me levar a viver para Jesus. Está gostando? Então ela não pode ser uma fé verdadeira e viva se ela não tem a prática da piedade. Quem que é o piedoso? É que tem dó dos outros? Não, o piedoso é aquele que é totalmente consagrado. Outra coisa, o que é uma fé morta? Diga, é uma fé meramente intelectual. A pessoa consente com certas verdades, mas não é mudada por elas. Isso aqui é muito sério, irmãos. Tem hora que a gente dá glória pela palavra que ouviu, mas não deixa ela mudar nós. Intelectualmente, na nossa mente, no nosso cérebro, a gente sabe que é a verdade, e a gente fica até às vezes maravilhado com a verdade que ouve, mas não deixa ela penetrar em nós e nos mudar. E muitos de nós somos crentes ao passar pela porta da igreja, dentro para o templo. Ao sair da porta da igreja, deixamos de ser crentes. Dessa forma. No versículo, aqui 2,14, que nós lemos, está aberto aí? Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-la? Então, quando ele pergunta, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então ele está falando de um tipo de fé que é apenas verbal, é apenas coloquial. A pessoa abre a boca e fala sobre essa fé, mas não tem obras que identificam que ela está nele, que ela está nela. O verso 14 aí continua, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então, a fé aqui descrita exige apenas na base da pretensão. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade não usa, e aí revela que não tem. As pessoas com uma fé morta substituem obras por palavras. E isso é uma das coisas que irritava Jesus quando ele estava aqui. E ele chamava os fariseus de hipócritas, porque eles tinham às vezes até respostas certas, eles conheciam a lei, os profetas, eles eram mestres nisso, mas eles não viviam. E Jesus falava, raça de víboras, vocês são cobras. Hipócritas, sepulcros caiados. Vocês se vestem tão bonitos, vocês se vestem tão bem, mas por dentro está podre. Isso, se tem uma das coisas que mais chateia Jesus, e a palavra foi suave, é a questão, irmãos, de nós termos aparência, mas em essência não termos essência. Tem que ser na essência. Ela não pode ser a fé meramente intelectual, por isso que João vai falar assim, o vosso amor não seja por palavras,
mas por obras. A gente não pode falar, com Deus a gente tem que viver. As pessoas com uma fé morta, elas fazem isso, substituem obras por palavras. Conhecem as doutrinas, mas não praticam. Têm discurso, mas não têm a vida. A fé está apenas na mente, mas não nas mãos e nos pés. Na ação. Nossa fé tem que estar em ação. Se nós chegarmos aqui no domingo e perguntarmos aqui quem quer fazer algo para Deus, fica sobre os pés, toda a igreja fica sobre os pés. Mas no dia da workshop vem a metade. Porque a gente sabe dar respostas. Muitas pessoas que vão conversar comigo ali, pastor, é que e tal, eu falei, espere só um pouquinho, eu falo. Não tente formular palavras para falar comigo, fale diretamente o assunto. E nem faça uma defesa antes, fala o problema. Porque a gente se tornou intelectual demais. Nós nos tornamos advogados de nós mesmos. A gente chega diante de uma situação que nós temos que confessar o erro, a gente primeiro dá desculpa e fala por quê e provoca algo para depois contar o erro. É assim ou não é? A fé, ela tem que ser de verdade. E ela é conhecida pelas obras. O que são obras? Resultados da minha vida. Capítulo 7 que nós usamos agora há pouco de Mateus, fala, você conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto for bom, você não olha para a árvore para conhecer a árvore, você olha para o fruto para conhecer a árvore. Se o fruto for bom, se o fruto for mal, então você não olha para a árvore. Deus não quer aparência. Jesus chegou para uma figueira cheia de folha, procurou fruto, não achou e amaldiçoou ela. Porque Jesus não quer folha, Ele quer fruto. Ele quer fruto. Não adianta ficar dando desculpa, meu irmão. Não vou hoje por causa disso, não vou hoje por causa daquilo. Você não vai porque Deus não é prioridade. Eu não vou porque eu tenho que trabalhar, e você pode administrar isso. Irmãos, eu conheço tantos testemunhos de pessoas que vieram para a igreja, primeiro adoraram Jesus, depois voltaram e adiantou o serviço. Um destes, distante de nós, para não ficar pertinho demais, e aí alguém ficar falando coisas, o presbítero Paulo Humberto na época, Paulo Humberto Amaro, plantador de algodão. Todo dia que tinha culto, a máquina dava problema. Trator, qualquer máquina lá dava problema. E aí não tinha jeito no culto. E ele ouviu uma palavra e disse, a partir de hoje, todo culto eu estou aqui, aconteça o que acontecer. Aí o que aconteceu? Problema na máquina na hora de sair, no primeiro culto que ele falou que não ia faltar culto mais. Falou, quer saber, eu vou para a igreja. Deixou a máquina onde estava, do jeito que estava, foi para casa, tomou banho e foi para o culto. Adorou Jesus Cristo, prestou um culto verdadeiro, Deus renovou, voltou para casa, trocou de roupa e foi lá para consertar a máquina, consertou a máquina em meia hora. E ele passava a noite inteira trabalhando e não conseguia resolver o problema. A partir desse momento as máquinas pararam de dar problema. O nosso problema, irmãos, é que a gente não vê que priorizar Jesus não é fadiga, é alegria, é prazer. Priorizar culto não é fadiga, é alegria, é prazer. Não, hoje eu não vou não, mas todo dia vai trabalhar. Mas a Bíblia diz que do suor do rosto comerá o teu pão. Sim, e diz também, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Há tempo para cada coisa, há disposição, há papéis que nós temos que aprender a administrá-lo. Está gostando? Diga, uma fé morta é uma fé ineficiente. 15 e 16 aí que nós lemos.
Esse exemplo está ilustrando a fé morta. Um crente vem para a igreja sem roupas próprias e sem comida. Uma pessoa com fé morta vê essa situação, não faz nada para resolver. Tudo o que ele faz é falar algumas palavras piedosas. Deus te abençoe, Deus vai abrir a porta. Comida e roupa são necessidades básicas. Como crentes, devemos ajudar a todos, principalmente os domésticos da fé. Então, se tem alguém que está tendo uma necessidade básica, socorra. Uma coisa é quando uma pessoa está passando uma prova e Deus não quer que você faça, e você pega R$1.000, 2.000 e faz uma campanha e passa para essa pessoa, você vai quebrar junto. Outra coisa é não ter o que comer e você entregar. Entende ou não? Quando foi que o pródigo voltou para a casa do pai? Quando ninguém lhe dava nada. Temos que ter sabedoria. Mas necessidades básicas todos nós devemos suprir. Vocês estão aqui hoje? Necessidades básicas devemos suprir. Ajudar a pessoa. Outra coisa que devemos entender, irmãos, olha o que diz João Calvino: é só a fé que justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Para ser salvo eu preciso da fé que justifica, mas se eu a tenho, não será só a fé que justifica, será a fé que estende a mão, será a fé que ora, será a fé que faz obras, será a fé que me revela fiel. Ok? Outra coisa, uma fé morta, diga, é uma fé inútil. Por isso que Tiago fala no versículo 20, mas o homem vão, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, sem obras ela é inútil, é uma fé que não agrada a ninguém, muito menos a Deus. Diga, a minha fé tem que ter obras. A fé morta é uma fé incompleta. Tiago diz que a fé sem obras está incompleta. 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. As obras edificam a minha fé, aperfeiçoam a minha fé, faz a minha fé crescer. Outra coisa, por que ela é morta? Porque ela não tem obras. É uma fé que não salva ninguém nem a si mesmo. É a fé intelectual, inútil, incompleta e morta. Essa fé é a fé de uma pessoa que pode até pregar para nós aqui, a gente dá glória a Deus, mas essa pessoa não tem nenhum sentido para o céu, porque não tem obras. Não se encantem com mensagens poderosas com relação à pessoa que a pregou. Se encantem com o Deus Todo-Poderoso que falou. Amem o Deus que operou o milagre, que renovou a pessoa, que avivou a igreja. E também tem um outro tipo de fé, a fé demoníaca. Sabia que tem gente que tem fé demoníaca? Pastor, versículo 19, no mesmo capítulo 2 de Tiago. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. É a fé demoníaca, é a fé de demônio. A fé morta é uma fé que atinge apenas o intelecto. A fé dos demônios atinge o intelecto, porque eles creem, e as emoções, porque eles estremecem. Tem gente que diz assim, a minha fé é uma fé segura,
que não afeta minhas emoções. Essa fé aí, ela não é bíblica. A fé afeta as emoções. A Bíblia diz que Jesus era cheio de fé, sim ou não? E ele viu toda aquela situação de Lázaro, a Maria clamando, versículo 35 do capítulo 11 de João, Jesus chorou. E Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas chorou a si mesmo. A fé, ela vem com emoções. Mas não é só isso, porque somente isso os demônios também têm. E o pior é que muitos de nós não temos as emoções. E aí tem demônio que está na nossa frente. Está gostando do estudo? Os demônios têm um estágio mais avançado de fé que muitos crentes. A fé dos demônios não é apenas intelectual, mas também emocional. Eles creem e tremem. Crer e tremer não é uma experiência salvadora. Ainda que Deus faça isso. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire, nem pelas emoções que ela demonstra, mas pela vida que ela vive. Está ficando claro? Viu por que a gente tinha que começar por aqui? Olha, diga comigo, os demônios creem que Deus é um só. Está escrito no texto. Você crê? Os demônios também crêem que Deus é um só. Eles não são nem ateístas, nem agnósticos. Eles creem que Deus é um só. Eles creem na Shema de Israel, né? Quem foi lá lembra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é um. Ouve Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Israel se manteve durante toda a diáspora em fé por causa do Shema. Deus é um. Deus é um. Deuteronômio 6, de 4 a seguir, doutrinou ele: amarás o Senhor teu Deus então de todo o teu coração. Isso alimentava eles na diáspora. Os demônios creem nisso também. Diga também, os demônios creem na divindade de Cristo. Marcos 3, de 11 a 12, mostra que os demônios no endemoniado foram lá e se curvaram diante de Jesus e ainda conversou com Jesus. Eles creem na divindade do Senhor. Demônios. Eles se prostraram diante de Jesus. Tem gente aqui que para você convencer, para se ajoelhar 5 minutinhos antes do culto, você vai perder o crente. Mas a Bíblia diz que tem demônio que é melhor do que esse tipo de crente, porque tem demônio que se dobra diante de Jesus. Digo, os demônios creem num lugar de penalidades eternas. Ele sabe que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ele sabe que o inferno é destinado para todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Eles não negam a existência do inferno, Lucas 8,31. Eles creem nas penalidades eternas. Sabe uma das coisas que quando trabalhava com o Ministério de Libertação, que o demônio não queria ir embora, aí tinha várias coisas que a gente falava para implicar os demônios. Uma delas é: o lago de fogo e enxofre te espera. Eles ficavam bravos. Aí eles revoltavam, porque é uma verdade, eles estão condenados. Você crê no inferno? Sim ou não? Sim. Os demônios também. Os demônios creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará. Os demônios sabem que terão que comparecer diante de Cristo, o supremo juiz. Eles creem no julgamento final. Eles creem que todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. Você crê nisso? Por enquanto nós estamos iguais aos demônios.
Tem hora que a gente pensa que esse conhecimento intelectual nos eleva para Deus. Não. O demônio não tem ligação nenhuma com Deus tendo tudo isso. Mesmo estremecendo diante de Deus. Então, nós temos que ver qual é a fé salvadora. Então, que tipo de fé eu tenho que ter que seja uma fé salvadora? 3 palavrinhas para identificá-la: conteúdo, concordância e confiança. A fé verdadeira inclui o intelecto, as emoções e a vontade, coisa que não tem nos demônios. A vontade de fazer, de atender e etc, etc, etc. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. O que tem que dominar a minha fé. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem e o ouvir. Aqui o conteúdo da fé verdadeira. É isso que identifica se eu tenho fé acima dos demônios. O que eu faço ao conhecer esta palavra? Porque os demônios também conhecem a palavra. Eles sabem a palavra de ponta a ponta e no original. Os demônios. Então está na frente de muitos de nós. Só que eles não vivem a palavra. Enquanto tudo isso a gente viver e conhecer a palavra, mas não viver, nós estamos iguais aos demônios. A fé salvadora, descreve Tiago, ela é a fé verdadeira. Diga comigo: a fé salvadora está baseada na palavra de Deus. Abram, continue aí com o livro aberto, o livro de Tiago, porque Tiago vai dar 2 exemplos para nós. Ele vai usar agora Abraão, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus. Até agora ele está igual ao demônio, sim ou não? O demônio crê em Deus também. E foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Mas por que ele foi chamado? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Por que Abraão foi justificado? Pela obra que praticou. Ele usou a vontade dele, ele levou o filho dele obedecendo a Deus. A obediência não era fácil, era difícil, era terrível, mas ele obedeceu mesmo assim à voz do Senhor. Raabe, não era fácil ela deixar a todos os conterrâneos, o povo dela, abandonar para deixar os deuses que eram adorados no costume dela em Jericó, para abraçar um Deus que ela está conhecendo agora e um povo que ela está conhecendo agora. Isso é obra. A minha fé tem que me levar a fazer alguma coisa para esse Deus. A minha fé tem que me levar a obedecer esse Deus irrestritamente. 2 pessoas totalmente diferentes: Abraão, o amigo de Deus; Raabe, membro dos inimigos de Deus. Abraão piedoso, Raabe prostituta. Abraão judeu, Raabe uma gentia. O que tinham em comum? Ambos confiaram na palavra de Deus. Ele usa 2 exemplos, um contraste maravilhoso para o nosso entendimento. Não adianta só ser descendente dos judeus, não adianta, tem que ser alguém que obedece Deus, porque a gentia não era descendente de judeus, mas ela começou a obedecer a Deus. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Não é fé na fé.
Não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé numa confissão positiva, não é fé na reencarnação, não é fé nos 3 pulinhos, jogar o arroz para trás, acender a vela, pegar uma fechadura, pegar um trevo de 4 folhas, preste atenção por gentileza, não é fé nisso, é fé na palavra de Deus, é fé em Deus. A fé está baseada num conjunto de verdades. A fé está estribada em Deus e na sua palavra. Não é fé em subjetividades, mas é fé na palavra. A nossa fé, que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ela é estruturada e alicerçada quando lemos a palavra para vivê-la. Tem gente que lê a palavra para defender os seus erros. Não, mas olha, Davi fez isso. O que tem o ter de mulheres? Davi teve 40. Salomão, ao todo, 1.000. 300 com 700 concubinas. Então, o que tem? Eu tenho 2. Querido, o Antigo Testamento é a história dos hebreus. Jesus vai vir e vai trazer a verdadeira igreja, vai trazer a verdadeira graça, e vai trazer o poder de nos fazer nascidos de novo, e vai trazer as leis para o casamento, um homem e uma mulher e um homem, de volta, que foi perdido lá no jardim. Em Cristo, Romanos 5,17, 6,17, volta o que perdido foi no jardim. E aí, mas aí tem pessoas que leem as Escrituras para defender suas mentiras, defender seus pecados, defender a bondade de Deus, só que a bondade de Deus que estão defendendo é uma bondade que é conivente com o meu pecado. Deus não é conivente com o pecado de ninguém, meu irmão, nem meu, nem seu, nem de ninguém. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para suportar o pecado, ele veio para tirar o pecado. Ele não veio para expiar, cobrir o pecado, ele veio para eliminar o pecado. Está entendendo? Então a fé salvadora é baseada na palavra de Deus. E a fé salvadora, diga, a fé salvadora envolve todo o ser humano. Corpo, alma e espírito. Entende ou não? A fé morta toca somente o intelecto. A fé dos demônios toca o intelecto e também as emoções. Mas a fé salvadora atinge o intelecto, as emoções e a vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. Isso é fé. Pastor, parece que eu não tenho essa fé não. Então, a partir de hoje, aceite Jesus e a sua palavra e saia com essa fé em nome de Jesus, porque Jesus já decidiu dar essa fé para todos que confessar a Ele. Escute, a fé salvadora conduz à ação, diga isso. Se você não tem ação, a fé salvadora é bem possível que não esteja aí. Ela conduz. A samaritana, ela foi convertida, ela estava fugindo. Chegou aproximadamente meio-dia, porque quase ninguém estava naquele poço. Ela se marginalizava pela vida que levava. Encontrou Jesus, adquiriu tudo isso aqui, e a fé pediu uma ação. Ela foi lá na cidade, buscou uma multidão e trouxe até Jesus. Ela que tinha medo da multidão, ela trouxe uma multidão para Jesus. Olha a ação. Jesus começou a andar com Zaqueu.
depois do encontro que Zaqueu desceu da figueira, Zaqueu olhou para Jesus e disse assim: olha o que a fé pediu: Senhor, o que eu tenho roubado, vou devolver 4 vezes mais, e vou dividir meus bens com os pobres. Ação. Sem ação, sem fé viva. A Bíblia diz que Paulo pregou o evangelho, Atos 19, o povo que servia as magias negras, que tinha lá os seus ecletismos lá, eles pegaram os seus livros, levaram para a praça e queimaram tudo. Ação. Quando Deus converte uma pessoa, ela vai na casa dela, tira todos os ídolos e quebra tudo, porque achou o Deus vivo e verdadeiro. A maioria de nós fizemos isso. A fé pede uma ação de um salvo. A fé pede a ação de alguém que conheceu, entendeu a palavra. E como nós falamos na terça passada, se você perdeu, deveria assistir. Nós falamos sobre a parte do conhecimento, da experiência, que o Espírito Santo vem para o meu espírito e me dá a experiência do conhecimento, e eu sou impactado e transformado. A fé salvadora conduz à ação, por quê? O Abraão obedeceu a Deus e isso foi imputado como justiça. E ele se tornou amigo de Deus. Jesus chegou para os discípulos: não vos chamo mais servo, mas vos chamarei amigos, porque agora vocês sabem de tudo. Então a fé, quando me faz saber, me faz viver, me faz praticar, me faz ser. A fé verdadeira me faz um imitador do Senhor. O referencial meu é Jesus Cristo. O que Ele faria no meu contexto de vida, o que Ele faria nessa situação que eu estou enfrentando. Glória a Deus. Hoje muitos professam crer em Deus, mas o negam por suas obras. O exemplo de Raabe creu e agiu. Ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava numa cidade condenada. Ela não somente entendeu a mensagem e sentiu seu coração tocado, Josué 2:11, mas fez alguma coisa, protegeu os espias. Olha a ação dela, 11:31 de Hebreus. Ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias. Mais tarde ela fez parte do povo de Deus, Mateus 1:5, e tornou-se membro da genealogia de Cristo. Isso é graça que opera pela fé salvadora. Quando Jesus me converte, eu vou lá na minha casa e pego os CDs e DVDs de Pink Floyd e quebro tudo. Eu não vendo e nem dou para ninguém, eu quebro tudo. Quando eu me converto, eu chego na minha casa e tudo quanto é bebida alcoólica que tem, eu quebro tudo e jogo fora. Quando eu me converto, eu chego na minha casa, se tem algum cantinho dedicado a algum ídolo, a primeira coisa que eu faço é tirar e falar: agora Jesus reina nesta casa. Por isso que 1 aos Tessalonicenses 2, 9 e 10, diz assim que: como vos convertestes dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Estou citando a Bíblia, não estou citando a religião. Estou citando a palavra de Deus. Quem rege as pessoas deve ser a palavra de Deus e não uma religião. Como vos convertestes dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. A conversão, ela me faz deixar os ídolos, e não só ídolos de gesso, de madeira, fabricado pelas mãos dos homens, como diz a Bíblia, mas ídolos como pessoas, o pastor, a pastora, o pai, a mãe, o filho, a filha. Nós não podemos jamais termos ídolos. Nós fomos convertidos. Paulo diz que do mesmo jeito que somos destinados para a salvação, somos também destinados para as boas obras. Se a ordenação é determinada no caso da salvação,
também o é no caso das boas obras. A salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só, uma fé viva que se expressa por obras, ou seja, uma vida que traz glória a Jesus. E aí, segundo aos Coríntios 13:5, Paulo nos leva a uma reflexão e um autoexame. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos, olha que coisa, a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Examine se essa fé que nós estamos falando está em você. É ela que te levanta todo dia. Algumas perguntas para nos levar à reflexão e algum entendimento. Olhe para frente, por favor. O movimento aqui seja só de quem trabalha, tá bom? Houve um tempo que sinceramente reconheci o meu pecado diante de Deus. Você já viu alguns testemunhos? Eu ouvi um testemunho uma vez de uma pessoa, eu falei, essa pessoa não converteu. E de fato não, porque hoje ela está aí no mundo. Ela deu uma entrevista com a Maria Gabi. E ela disse, mas hein, Grete, depois que você se converteu, você se arrependeu da vida que levou? Ela disse, nunca. Tudo foi experiência e tudo foi muito bom. Falei, não converteu. Eu era novo convertido quando ouvi esse testemunho. Ela não converteu. Aí disse, sua filha teve uma experiência assim, de se perder antes do casamento, mas a religião permite. Ela disse, claro, todo mundo tem que ter sua experiência antes do casamento. Não converteu. São artistas que querem vir para o meio, não se converteram. Quem converte, o pensamento dele é de conformidade com a palavra de Deus. Não é que ele se torna um homofóbico, não é que ele se torna um xenofóbico, não é que ele se torna um homofóbico, nada disso. É que ele agora, o prazer é viver a palavra de Deus. Ele sabe que a palavra é a verdade, não é uma religião, não é um grupo de extremistas, não é é o Deus com a sua palavra. Houve um tempo que você realmente reconheceu o pecado diante de Deus e você se converteu. Houve um tempo em que o seu coração fortemente desejou fugir da ira futura, da ira vindoura, do inferno. Houve um tempo em que você compreendeu que Cristo morreu pelos seus pecados e já então confessou que você não pode salvar-se a si mesmo e que precisa de um Salvador. Houve um tempo em que sinceramente você se arrependeu de todos os pecados. Houve um tempo em que realmente você depositou a sua confiança no Senhor Jesus. Houve um tempo em que de fato houve mudança na sua vida. Você deseja viver para a glória de Deus, pregar a salvação para os outros e ajudar os necessitados. Você tem prazer em buscar e ter intimidade com Deus? Você está preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus? A fé que está em ti, a fé que está em nós, é viva ou morta? Reflita pelo estudo. Porque até o momento que crê em Jesus e até se dobra diante dele, até aí o demônio faz também. Tem gente que aqui nem se dobra. O demônio está ganhando. O que importa é o que acontece depois de se dobrar diante de Jesus. Essa conversão tem que me levar às ações. As ações são as obras que revelam se eu sou boa árvore ou má árvore.
Qual é o seu prazer de estar na casa de Deus? Eu louvo a Deus, irmãos, olha aqui, está cheio de gente, pela misericórdia de Deus, né? A graça dele, a bondade dele, mas tem lugares vaziíssimos, porque nesse tempo o povo não acha mais interessante, então valorize essa viva fé que está em você, e alimente ela mais, com mais obras para Jesus Cristo. Tente imitar mais do Senhor. Eu quero estar mais ungido nesse tempo, Senhor. Aleluia. Entenda, meus irmãos, que a fé até aqui não é uma fé de nos poupar das coisas, mas é uma fé de nos levar a fazer coisas, glorificando o santo nome de Jesus. Amém? Está entendido o que é uma fé viva? Então vamos para o escritor aos Hebreus, abra aí capítulo 11. Glória a Jesus. Deus abençoe Cristiane Carvalho, Sandra Rodrigues, de Catalão, meu amigo Wellington, um abração para vocês. Valdemir, Tatiane, Fabiana, Ruth Maria, Deus abençoe minha filha. Macedo, Dora e nossa querida Sofia de Caldas, Luciano, Deus abençoe, Cida Romero, Renata Nunes, em São Paulo, Adilson Chaves, Dábia Fernanda, Eleni Lázaro, Deus abençoe Isabel, Deus abençoe todos, pela internet. Hebreus 11, voltou aí? O escritor aos Hebreus, meus irmãos, por que o escritor aos Hebreus? Porque ninguém sabe acertadamente quem foi o escritor aos Hebreus. Muitos acham que foi Paulo, outros que acham que Barnabé, outros Apolo e vai. Por isso a gente fala o escritor aos Hebreus. Ele escreve essa carta aos judeus da diáspora, aqueles que tiveram que sair do seu país. Isso significa que os seus destinatários viviam fora da Palestina na última metade do século I. Os judeus não gostam que chama a terra deles de Palestina. Lá é a terra de Israel. E a gente tem que sempre lembrar isso, que é muito bom. Ouvi isso de vários guias lá, às vezes que eu fui lá. Naquela época os cristãos estavam sendo duramente perseguidos, provavelmente no ano em torno de 64, pelo então imperador Nero, que era um déspota. Além de toda essa perseguição, havia uma heresia sendo ensinada pelos falsos mestres nessa época. Algumas comunidades cristãs estavam sendo ameaçadas pela apostasia. Então, muitos dos cristãos judeus eram tentados a voltarem ao judaísmo. Porque o judaísmo foi o aio até que trouxe Jesus, e agora o cristianismo é a religião do céu. Porque sem Cristo ninguém entra no céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que a gente fala. Não tem nada de exclusivismo, é uma coisa, é uma verdade. E aí, eles estavam sendo tentados a voltar, por quê? Porque estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, e quando lá na outra religião não tinha essa tormenta. Então tinha que trazer uma revelação para estes da verdade. Por isso que a carta do escritor aos Hebreus é chamada de cristologia pura. E ele vai revelar aqui que Jesus é a última revelação de Deus para a terra. Por último, revelou pelo seu Filho. Então ele vai contar que Jesus é maior que os anjos, que é maior que Moisés, que é maior que Arão, que é maior que o sacerdócio. Jesus é maior que tudo. Ele é o sumo sacerdote por excelência. E ele vai trazer uma revelação para esse povo, para eles saberem que estão na religião certa, que eles estão no caminho certo, com o Deus certo e da maneira certa, que não deveriam voltar atrás. Diante desse cenário,
ele fala sobre então a superioridade do sacerdócio de Cristo, e ele apresenta uma série de exortações e encorajamento a respeito da verdadeira fé. Mas é no capítulo 11 que ele faz um profundo estudo sobre a fé, a verdadeira. Ele lembra os seus leitores das histórias de grandes homens do passado, numa verdadeira galeria dos heróis da fé. Aí que pega, irmãos, porque os nossos heróis da fé são diferentes dos da Bíblia. E nós vamos ver um pouco sobre eles. Ele abre a exposição com uma clara definição descritiva acerca do que é fé verdadeira. Nós lemos o versículo 1, está aberto aí? Está escrito aí, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meu Deus, que confusão para quem está perseguido. Mas eles conheceram, né, nos 10 primeiros capítulos, e nas cartas que leram na sua época, as pessoas que ouviram, eles conheceram que a fé verdadeira, ela está baseada no que foi prometido e nós estamos esperando. Não vemos, mas cremos. Não tocamos, mas cremos. E ele está começando a trazer uma fé diferenciada, uma fé verdadeira para aquele povo. E aí ele vai trazer os grandes exemplos de fé. Esse escritor aborda primeiramente os homens que viveram bem no início da história da humanidade. Desse período ele menciona no início Abel, Enoque e Noé. E depois ele vai para Abraão, Sara, Isaac e Jacó, depois Moisés, e ele vai trazendo, ele vai lutando pela revelação da palavra, para revivificar a fé no coração dos dispersos. Talvez se eles fossem escrever alguma coisa no tempo de pandemia, trouxessem a mesma revelação. Porque muitas vezes a gente quer a eliminação do vírus, a gente quer que a coisa se desfaça de uma hora para outra, mas Deus está trazendo o vírus para revelar a fé. E Ele não está revelando a fé de alguém que crê, que determina que não haverá, que não existirá, porque não sei o que, não. A fé de alguém que suporta, a fé de alguém que sabe que morrendo ou vivendo, Deus é Salvador, Deus é Senhor. Por isso que ele vai terminar dizendo que todos estes morreram na esperança da fé sem contemplar. Que fé verdadeira! Venceram espadas, morreram ao fio de espadas. Foram exaltados por Deus no meio de multidões. Foi cerrado no meio de multidões. É uma fé que me faz muito mais me render e aceitar os desígnios do Senhor. É uma fé como a de Paulo a respeito disso. Então vamos ver alguma coisa a respeito disso? Começar? Diga assim: a fé nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza de suas promessas. A fé nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza de suas promessas. Eis que te farei, e aí vem a promessa. Aí as coisas levantam e se abafam. Não, mas Deus falou. O Deus falou nos levanta. O Deus que eu sirvo falou comigo, eu sei. Na pequena frase do versículo 1 que lemos, o escritor ensina que somente a fé nos permite enxergar o futuro. Essa certeza daquilo que esperamos não é um tipo
de convite para projetarmos uma série de aspirações na certeza de que se realizarão. Pelo contrário, é por meio da fé que temos a certeza das promessas de Deus e confiamos em seu poder. Nós aprendemos que a fé viva me leva à ação, ao movimento. Certo? Certo. A promessa de Deus não me faz parar. Tem gente que porque recebeu promessa pensa que vai ser mágica. Não. A promessa de Deus, toda vez que uma promessa é lançada, e eu estou falando de promessas individuais agora, né, elas vêm com a escola da formação e da preparação junto. E se eu parar, a promessa também para. Ela fica viva, mas para. Eu tenho que estar em ação. Deus tinha uma promessa de livrar Israel das mãos dos inimigos. E Israel estava nas mãos dos midianitas, dos filisteus. E Deus olha do céu para escolher um líder para levantar o seu povo novamente, para livrá-los das mãos dos inimigos. E ele olha para as pessoas e não vê outra pessoa senão Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, ele está em ação. Deus diz: vai nessa tua força e eu serei contigo. Você está em ação, eu te escolhi. Deus precisava de um rei que fosse segundo o seu coração. Estava agora já deixando Saul de lado, porque Saul não movimentava-se na direção e vontade de Deus. Ele olha do céu, procura nos palácios, procura nos exércitos e não acha, mas ele vai no meio do mato, acha um pastor em movimento com as ovelhas. Ele manda o profeta na casa do pai do pastorzinho de ovelhas, e chegam lá, o pai fica apresentando os filhos e dizendo tanta coisa. Ele diz: não, nós só vamos comer depois que aquele que Deus escolheu chegar. Você não tem outro filho? Ah, tem um, mas ele está em movimento cuidando de ovelhas. Os outros estão todos aqui. Traga ele, porque este é o rei que o Senhor tem escolhido. A fé, aleluia, eu sei que Deus está falando com todos nós, que eu não estava pensando em falar nada disso, é o Espírito Santo que está trazendo a nós esta palavra. Deus está levantando cada um de nós mais uma vez. Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em poucas palavras é possível dizer que pela fé nos alimentamos das promessas de Deus. É através da fé que temos a prova das coisas que não vemos. A fé nos dá a certeza de que Deus cumprirá suas promessas, sua palavra. O versículo 3 nos mostra que é pela fé que entendemos as obras e os propósitos de Deus. Nenhum homem esteve presente quando Deus criou o universo. Em um diálogo com Jó, o próprio Deus perguntou: onde estava tu, Jó, quando eu formei todas as coisas? Mas aí no versículo 3, está com o livro aberto dos Hebreus, a carta: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que você está vendo aí não existia, não tinha aparência. Mas a Bíblia diz que Deus no início diz, a Bíblia diz assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O verbo bará é o único que pode usar o verbo criar. O verbo bará é Deus, porque bará é criar do nada as coisas. Então ele está dizendo: no princípio do nada criou Deus os céus e a terra. Ei, da Garamassurai. E a nossa fé sabe que isso foi verdade. Aí vem a teoria do Big Bang. E houve uma explosão. Irmão, se houve uma explosão, aí que glorifica Deus. Porque a explosão espalha.
essa juntou. Explosão faz dissipar, essa fez formar e criar. Então houve sim um Big Bang nesse sentido. Só que qual foi o Big Bang? Quando Deus disse: haja. Haja. Aleluia. Os criacionistas sabem disso. Inclusive os cientistas criacionistas não cristãos. Porque eles creem na teoria do design inteligente. Que tudo tem que revelar um ser maior fazendo tudo isso. Então, quando Deus criou todas as coisas, ninguém foi seu conselheiro. É apenas a fé que nos permite perceber os planos tão elevados e sublimes. Você crê que tudo foi criado pela palavra de Deus? Ele vai dizer isso no capítulo 2 dos Hebreus. Tudo é sustentado também pela palavra de Deus. Diga comigo: somente pela fé podemos nos aproximar de Deus. Aí tem gente que vem para a igreja e diz assim: nem sei porque que eu estou indo, que eu não vou sentir nada. É pela fé, irmão. Olha para a palavra. Mas Deus fala com o pastor, não fala comigo. Deus falou com o meu irmão jovem e não falou comigo jovem. Deus falou com um adolescente, não vai falar comigo. Incredulidade te afasta. É assim, Deus falou com o jovem, também fala comigo. Deus falou com o pastor, vai falar comigo também. Deus não faz acepção de pessoa. Senhor, estou aqui, Jesus querido. Aí não falou hoje, amanhã eu volto. Não falou amanhã, eu volto depois. E vou voltando. Deus vai falar, Ele é fiel. É pela fé que aproximamos, tem que crer. Importa que os que se aproximam de Deus, versículo 6, é impossível agradar-lhe sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Ele traz presente para quem busca Ele. Então, nesse versículo que lemos, irmãos, diz que a fé é obrigatória para que nos aproximemos de Deus. Tem que ter fé. E não é fé para você ter um entendimento melhor. Não é fé que tem que estar dentro de você e você senti-la. Não. É fé que está naquilo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é ou não é o livro de Deus? É ou não é? Aqui tem provas científicas das melhores e maiores. Já falei muitas vezes aqui. Então, só uma delas. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó. Os 15 elementos químicos da terra estão no nosso corpo. Pronto. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó. Hoje, cientificamente, se provou que da argila se faz células vivas. E aí vai. Aí tem a clonagem, né? Que o cara, como é que pode? O Deus tirou a costela do Adão lá e fez a Eva. Isso eu não acredito. E não tem a clonagem hoje? Tudo na Bíblia é verdade. Glória a Deus. Se não tivermos fé, não podemos agradar a Deus. O apóstolo Paulo também chegou a essa conclusão e disse: tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23, citado lá atrás. Essa verdadeira fé se traduz em frutos, em obras que agradam a Deus. Tiago explica claramente esse princípio ao dizer que a fé sem obras é morta. Ele não está ensinando que são as obras que mantêm a fé viva, mas que a evidência da verdadeira fé na vida do cristão o leva às boas e vivas obras. Se alguém diz ter tal fé, mas não possui as obras,
a fé é falsa. Essa fé é simplesmente nominal e ela é histórica, ela é morta e não serve para nada. Use a sua fé. Eu já falei para vocês aqui, só para você ver uma coisa, o que é ter fé e a fé viva dentro de nós. Porque eu falei uma coisa não usando a fé e nem pensando que ia acontecer. E aconteceu. Né? Quando eu cheguei em casa, que a Vilcelene estava grávida, da Ana Carolina, e aquela situação de casa que Deus mandou a gente mudar para lá, e tinha rato à vontade, e Deus falou, eu te mando para o meio da Babilônia, mas tem almas nesse lugar. Nós ganhamos 20 almas lá, mas passou uma coisa difícil, que aí o caminhão passava na rua, o pó cobria a casa, e aí eu cheguei lá, estava sem água, e a Vilcelene, grávida de 8 meses, 8 meses mais ou menos, 7 meses, 8, não sei, cadê a Vilcelene? Uai, irmã, 7, 8 meses mais ou menos, foi? Aí chegamos lá, estava sem água, porque a bomba era Naja Laércio, e a água desceu e ela ficou suspensa. Aí eu cheguei lá, almoço está pronto? Que almoço? Não tem água. No meio do pó sem água. E eu, pode deixar que eu vou resolver esse problema. E eu era magro que dava dó, hoje não dá dó. Aí ela falou assim, vai resolver que jeito, sei Jesuel custou levantar a tampa dessa cisterna. Você vai emagrecer ali, você vai dar conta de levantar isso. O meu Deus é o Deus de Sansão. Fiz assim para ela, quer ver? Aí eu fui para o lado da cisterna, eu ia brincar, que eu ia tentar levantar a tampa. Só que eu peguei e levantei a tampa, sozinho. Falei, amor, você está vendo isso? Estou. Mas a fé estava ali. A fé é a presença viva de Deus na sua vida. Nós temos que crer sempre. Ainda que você ache que não dê, creia, acredite. Mas só que é dessa forma limpa, entendeu? Se eu não levantasse a tampa, eu ligava para Jesus, vem cá meu filho, ajuda aqui. Mas Deus mostrando que Ele está vivo, que Ele está conosco, que está no controle de tudo. E entenda que muitas vezes a gente pede para crescer na fé, Deus dá experiência para a gente, ao invés da gente usar a experiência e crescer, a gente briga com Deus. Por que o Senhor fala, vai lá, vai lá. Por que vai lá, faz alguma coisa, eu quero te usar. Não, eu não vou mexer mais com isso. Eu vou sair dessa igreja porque... Vai lá, criatura, levanta, faça alguma coisa. Deus quer te usar, Deus quer abençoar, Deus quer abrir a porta. Diga, a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Vamos falar sobre isso na próxima terça. Está gostando? A sua fé aumentou? Nós vamos falar algumas coisas mais para doutrinar essa fé da maneira que a palavra de Deus é. Fique sobre os pés, passou o tempo. Glória a Deus. Nós vamos orar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra? Vamos pedir que o Senhor renove a nossa fé. E pode, pastor, pode. Aquele pai chegou para Jesus, em Marcos 9, se eu não me engano, chegou para Jesus e disse assim, Senhor, teus discípulos não puderam, cura meu filho, liberta meu filho aí, que o fogo, que ele cai na água, cai no fogo, ele rilha os dentes, e esse mal, aí ele disse, se tu podes, aí Jesus olhou para ele, se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aí o pai chorando olha para Jesus e diz, me ajuda na minha incredulidade.
porque ele não podia perder o milagre. Ele tinha que sair dali com o milagre para o seu filho. Senhor, olha para mim, vê se tem alguma incredulidade e me faz ter fé o bastante para conquistar isso para o meu filho. Você pode orar assim, nessa noite. Senhor, se tem incredulidade, me ajuda aqui para que eu possa crer, para que eu possa ter a fé à altura, Senhor. Eu quero essa fé, Senhor, eu quero. Vamos orar, levante suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, ministrei a palavra do Senhor, o estudo, o ensinamento. Agora, meu Deus, que esta palavra produza fé, e cada vida que está orando, me ajuda na minha incredulidade, que o Senhor possa encher agora, que o Senhor possa provocar mais fé, que o Senhor possa abrir os olhos da fé desta pessoa, que o Senhor possa abençoar o intelecto, a mente desta pessoa para entender esta palavra, que o Senhor possa levar esta pessoa a ações, a movimentações, porque o Senhor é Deus para fazer cumprir a tua promessa. Assim visita a igreja, renova a igreja, visita esta pessoa que está pela internet conosco e reconhece que precisa ajuda para a sua fé, para a sua maneira de ler e acreditar na palavra. Visita agora estas pessoas, confirma o milagre, confirma a fé crescente, confirma a fé que uma vez foi dada aos santos. Pai Santo, Deus de amor, aconteça isto para a tua glória e para a honra, glória e louvor do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Levanta a igreja com muita fé, levanta esta pessoa com muita fé e faça-se a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, recebe, concorda, diga amém. Podemos continuar? Glória a Deus. Então vamos continuar falando sobre isso. Não esqueça que esse escritor escreveu para um povo disperso, um povo que estava sendo perseguido e que estava sem esperança. E esta palavra era para levantar a fé, que eles deveriam continuar servindo o Senhor com dedicação e movimento, porque tudo que Deus tinha desenhado haveria de se cumprir. Ingrid, vamos orar. Marla Cardoso, Goiatuba. Renan está melhorando, graças ao bom Deus. Maravilha. Tem a vaquinha, nós colocamos no grupo de varões lá, tem uma vaquinha que estão fazendo para ajudar a despesa, que é muito grande. Continuar orando pela Elisa, neta da diaconisa Rosana. Queria até saber notícias depois. Eric, 5 anos, leucemia. Luzia, tia da diaconisa Janaína, com câncer. Júlia, sentindo muita dor. Neide, recuperação de cirurgia no coração. Alessandro, libertação, salvação. Ionice, mamãe do diácono Paulo, internado em estado grave. Cadê o Paulo? Está lá fora. Ellen, Maeli, está melhor? Como é que está lá, meu filho? Bactérias resistentes. 2 bactérias. Vamos orar, irmãos, para Deus eliminar em nome de Jesus. Elias, libertação, salvação. Mário Dutra, câncer no estômago. Marcos José, libertação da depressão. Antônio Nunes Vidal, tio do diácono Felipe, recuperação dos rins, 2 rins paralisados. Deus é poderoso. José Pedro, aleluia, cirurgia nos olhos. Irmão Zé Pedro, está aqui hoje não, né? Não. Miguel e Daiane, libertação. Empresa WDR, solução financeira. Marlene Leal também. Joyce Luiza, compra de uma casa. Marinho, cura da coluna. Cristiane está com câncer em estado terminal. Maria Clara, criança, dengue. Rafael e Pedro, solução de uma causa. Esther Oliveira, cura de alergia. Joaquim, libertação e salvação. Alisson Felipe, libertação e salvação. Carlos também. Maria Marta, recuperação da visão.
Maria Isabel, causa na justiça, restauração da saúde por sua família. Regina, vizinha da diaconisa Deliane, suspeita de câncer. Deliane. Walter Cavalcante, libertação e livramento. Laura, libertação. Miqueias Augusto, desde ontem dando febre. Charles e Gilmara, vida espiritual. Patrícia Fernandes, saúde. Ademar, Rafael e Júnior, salvação. Benjamin, filho da irmã Alcilene, restauração da saúde. Vamos orar, irmã Alcilene. Gabriel, 7 meses com conjuntivite. E os irmãos que temos orado, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, levantamos as nossas mãos em favor de todas essas pessoas. Ó Deus Todo-Poderoso, que conhece a dor, que conhece o sofrimento, que padeceu por nós naquela cruz. Visita estas pessoas, arranca o mal, arranca o câncer, tira, meu Deus, toda a enfermidade, confirma a libertação, a salvação, confirma, ó Deus, a bênção financeira para esta empresa, para esta pessoa. Abre as portas, meu Deus, traga a libertação da depressão, faça milagre. Visita a Elisa, confirma a Elisa curada, sarada, abençoada. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita com poder, abençoa irmão Cláudio, irmã Sônia, abençoa em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, da vitória, restaura a saúde da irmã Margarete, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe agora irmão Exaltino, toca na vida dele com saúde, com graça. Irmã Maria Freitas, toca nela, Senhor, dá saúde, dá força, dá graça. Visita em nome de Jesus, visita, meu Deus, e toca na vida do irmão Gilberto, da vitória. Abençoa irmão Jair e irmã Creuza, salva o Rodrigo. Abençoa a Suziane, a criança. Abençoa o da Rocha, Maria Inês, Maria Nilde. Abençoa a irmã Ivane Carvalho. Meu Deus, visita a irmã Naná agora, toca nela com saúde. Maria Mendes, visita a irmã Débora Sintra, meu Pai, faça o milagre. Agnaldo Soares, visita agora, meu Deus, as pessoas que estão agora com enfermidades, receba o toque do teu poder de cura, do teu poder de milagres. Saia da região lombar toda dor, todo mal-estar, toda enfermidade, todos os cálculos desapareçam, toda pedra saia desse organismo, deste órgão. Receba o milagre, caroço e nódulos desapareçam. Haja a bênção do Senhor, haja o milagre do Senhor, haja a cura do Senhor sobre a sua vida. Ouvidos sejam curados, olhos sejam curados, ventre seja curado, em nome do Senhor. Infecções, inflamações desapareçam. Receba a cura, receba o milagre, receba a bênção. Confirma agora portas abertas, confirma agora milagres sobre o povo que precisa. Visita esse emprego, visita esta empresa, visita esta escola, esta faculdade. Meu Deus, faça milagre agora, socorre e ajuda. Nós ministramos no nome precioso de Jesus, nós oramos no nome santo de Jesus. Confirma os milagres, confirma o poder do Senhor sobre estas vidas. Faça o Renan salvo, liberto, transformado, curado, abençoado. Faça o milagre, abençoa o pastor Francisco, continue restaurando a sua saúde em plenitude, 100%, assim a pastora Cilei, assim confirma as tuas bênçãos. Visita a família em Aparecida de Goiânia, que está enlutada, perdeu seu filho. Traga graça, traga conforto, ajuda, assim abençoe. É a nossa oração, crendo no nome santo de Jesus. Quem crê, concorda, diga amém, Senhor Jesus. Pela minha fé, pela fé de todos, eu creio que o Senhor ouviu e agiu, em nome de Jesus. Amém? Hoje na cantina tem canjica. Tudo combinou ali, ó. Inteligente o povo. Deus abençoe. Reunião com todos os professores da escola bíblica próximo à câmera. Tudo bem? Todos os professores, já foi avisado lá no grupo também.
Então tá bom, curva a sua cabeça. Quinta-feira, sequência da campanha. Qual o tema mesmo? Venha com vontade. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça, a bondade e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, a presença viva, os dons e o fruto do Espírito Santo, seja com todos os filhos da fé, seja com toda a igreja na terra, até a eternidade na nova Jerusalém de Deus. Os que recebem cheios de fé vão dizer: amém. Deus abençoe e tome assento. Internauta, sem fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível, não há possibilidade. Levante sua fé. Você tem fé. Você ouviu essa palavra, você está na igreja, você está pela internet, é porque tem fé, senão não estaria ouvindo. Pare de dar lugar à incredulidade e diga: eu tenho fé. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.